Queridos, eu quero compartilhar nessa noite essa palavra com você, na verdade, por quê? Porque ser família, viver em família, é um desafio para todos nós, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Toda família, na verdade, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades. Agora, nós precisamos superar esses desafios. Eu entendo que só há uma forma de superar esses desafios. E a forma, na verdade, é confiando em Deus. Eu queria que nessa noite você pudesse declarar isso. Foi assim, olha, eu vou, diga comigo, eu vou superar os desafios da minha família confiando em Deus. Eu sei que muitas das vezes nós olhamos para isso e nós não percebemos, na verdade, ou seja, quantas das vezes nós inclusive não nos frustramos com isso. Mas o Senhor, na verdade, Ele ama a nossa família, Ele ama as nossas vidas e Ele quer, na verdade, nos ajudar a perceber, na verdade, a forma como nós precisamos viver. Eu quero usar nessa noite o exemplo de uma família que viveu um desafio ali enorme, né? Abra sua Bíblia comigo, o livro de Êxodo, o capítulo de número 2. Êxodo, o capítulo de número 2. A partir do primeiro versículo. Êxodo, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. É a família de alguém que nós conhecemos tanto, que é Moisés. E a palavra de Deus diz o seguinte. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Vai ser projetado, mas eu queria que você acompanhasse também na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí agora. Amém? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Querida, a história de Moisés, ela é maravilhosa, a história da família de Moisés. Por quê? É necessário que a gente entenda, na verdade, o contexto em que Moisés, na verdade, está sendo criado, o momento que ele nasceu. Ele nasce no momento em, na verdade, que há um decreto de morte para as crianças. Ou seja, Faraó, temendo, na verdade, o crescimento do povo de Israel, o desenvolvimento, e temendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele faz o quê? Ele ordena, na verdade, que os meninos fossem mortos. E na verdade, ou seja, é nessa época exata que Moisés nasce. O libertador do povo de Israel, na verdade eles viviam ali, estavam ali há 400 anos, estavam ali desde que José trouxe a família de Jacó, mas agora governava um faraó que não conhecia, que não tinha contato, que não teve contato com José, que na verdade, ou seja, não respeitava na verdade nem mesmo a memória de José. E agora os hebreus na verdade são tratados de uma forma terrível. E é nesse contexto, na verdade, um contexto, uma cultura, na verdade, que assassinava crianças, que Moisés
vive, que Moisés, na verdade, nasce e ele está se desenvolvendo a partir disso. Quando eu olho para isso, talvez você pense o seguinte, mas, bom, quão difícil para Moisés foi nascer neste tempo? Quão difícil, na verdade, ou seja, ele temia, na verdade, ou seja, ele poderia perder a sua vida. Quando a gente olha, na verdade, para a nossa vida hoje, para a atualidade dos nossos dias, nós vamos perceber o seguinte, que nos nossos dias também não são dias fáceis. A atualidade também são dias difíceis. Olha para você ver o que nós podemos destacar. Por exemplo, do ano de 98 até hoje, você já percebeu quantas coisas aconteceram terríveis? 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Eu lembro, eu estava saindo para trabalhar naquele dia, quando o noticiário parou tudo, por quê? Porque aconteceu um atentado terrorista. E ali a gente pode acompanhar a história, a gente vai perceber, ou seja, inúmeros eventos globais estão acontecendo e todos esses eventos, de alguma forma, tocam as nossas vidas. Para não me alongar muito, o último evento global que afetou todos nós foi em 2021. O Covid. Quantos problemas, quantas situações giraram em torno daquilo, e se nós olhamos e falamos, gente, mas na nossa vez, é interessante, na verdade, que a internet ela não tem limite, né? E aí, ou seja, apesar da realidade imprimir essas situações todas, e é dessas situações difíceis que surgem muitas das vezes os memes, né? Aquelas coisas engraçadinhas lá, né? Aí tem uma mensagem aqui, ou seja, por que logo na minha vez de ser adulto, o mundo está acabando? Né? Já imaginou? Por que na minha vez? Você já pensou sobre isso? Quanto para trás estava melhor e parece que agora as coisas ficaram mais difíceis? Já percebeu isso? Mas olha, não para por isso não. Olha para você ver. Enquanto eu era criança, olha, o dólar era 1,50. A gasolina, R$2. A Coca-Cola, R$1,99. Paz e amor. Agora, eu adulto, o dólar está 5,65. A gasolina, 5,50 aqui está desatualizado. É porque não abasteceu aqui, né? Coca-Cola, R$8. Pandemia, na minha vez de ser adulto, percebe que, ou seja, nesse momento, na nossa vez, aí você fala assim, é crise. Justo na nossa vez de morar sozinho, né? De ter uma família, o arroz está custando mais de R$30. Era bem mais barato antigamente, não era não? Agora, tudo isso, na verdade, é para a gente perceber o seguinte, apesar da situação assim, cômica, ela é trágica, porque ela mostra, na verdade, a realidade do que nós estamos vivendo hoje, ou seja, existem problemas. A gente pode rir dos problemas, mas rir dos problemas não muda o fato que eles existem. Rir dos problemas, na verdade, pode trazer algum tipo de leveza para a nossa forma de encarar isso, mas não tem jeito. Rindo ou não, nós teremos que enfrentá-los. Então, bom, vamos rir então, vamos tentar tornar a situação mais leve, mas o que nós precisamos ter clareza? Nós vivemos num reino que escraviza as pessoas, e o povo de Deus está inserido nesse processo. Apesar de sermos povo de Deus, nós não estamos livres, na verdade, de passar por dificuldades, por problemas, por lutas, e isso toca também a nossa casa, a nossa família. Então, ou seja, nós precisamos ter clareza disso e perceber o quê? Que todos esses desafios, todos esses problemas tocam a nossa vida. A nação de Israel, ela estava, na verdade, ou seja, cercada e limitada ali no Egito. Era a realidade do povo de Israel naqueles dias. Mas olha, eles não podiam ser, na verdade, aquilo que eles foram chamados para ser. O povo de Israel foi chamado para ser o espelho para o mundo, dar testemunho para o mundo do plano de Deus. Para ser, na verdade, nação ser, eleita, e na verdade, ou seja, as pessoas pudessem olhar para Israel e entender em Israel um padrão, mas agora, ela estando ali limitada no Egito, sendo escravizada, ela não conseguia viver isso. Agora, todos esses problemas e tudo, o que acontece? Eles clamam ao Senhor, e o que nós entendemos? Que a esperança do povo de Israel estava onde? Na próxima geração. Por isso, na verdade, é que o inimigo se levanta e naquele momento ele começa a matar, na verdade, as crianças. Por quê?
Porque a esperança de libertação para o povo de Israel, a resposta de Deus já estava entre o povo. Mas o que acontece? O inimigo, na verdade, queria, roubar, matar, destruir. Esse, na verdade, é o meio pelo qual ele age. Nós vivemos, na verdade, nesse momento, e quando a gente olha para as nossas vidas, nós vamos perceber que isso continua. Isso continua na nossa vida hoje, no nosso tempo presente. Existem problemas, ou seja, vivemos tempos difíceis. Difíceis para nós vivermos individualmente, mas muito difícil também para nós vivermos em família. Olha, quais são esses desafios? Bom, quais são os desafios da família hoje? O desafio geracional. As gerações, na verdade, ou seja, no nosso ambiente aqui, nesse auditório aqui, existe, na verdade, uma diversidade de gerações. É comum você ouvir a seguinte expressão: no meu tempo as coisas aconteciam desse jeito. E nós temos uma geração mais nova que está agora, que tem intuitos e formas de agir completamente diferentes das nossas. E a gente começa, na verdade, a perceber o seguinte: essas gerações, esse encontro de gerações, essa diversidade de gerações, ou seja, o adulto, o jovem, o adolescente, a criança e tudo, nós estamos todos juntos. Agora, nunca foi tão diferente, nunca as coisas andaram tão rápido. Tão rápido, na verdade, ou seja, eu percebo, na verdade, que os nossos filhos, na verdade, eles já estão tendo acesso a informações e situações, eles estão conseguindo fazer coisas que nós não fazíamos no passado. As minhas meninas, elas sempre tiveram internet em casa. Eu lembro da internet quando ela era discada e fazia aquele barulhinho terrível e a gente acessava só no sábado, porque cobrava um impulso só e era terrível. Mas o que? Isso já ficou lá para trás. A geração hoje, as coisas são rápidas. E aí isso vai tocando todas as áreas. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos lidar bem com essas situações. Nós estamos vendo um avanço, na verdade, cada dia maior de tantas situações, num contexto, na verdade, cultural, extremamente controverso. Nós aqui em São Sebastião do Oeste experimentamos, na verdade, essa diversidade cultural também do ponto de vista geográfico. Esse não é o maior problema é a cultura do mundo com a cultura dos céus, e nós estamos envolvidos nisso o tempo todo, e o tempo todo nós precisamos nos lembrar que nós não somos daqui, que nós na verdade temos uma nova, ou seja, forma de viver. Os nossos padrões são padrões do céu, mas nós vivemos numa sociedade perdida, numa sociedade na verdade que está se autodestruindo. E nós precisamos nos posicionar, na verdade, dentro dessa cultura. Outro desafio que nós temos, na verdade, é a estabilidade emocional. As pessoas estão cada dia pior, emocionalmente frustradas, sofrendo, na verdade, as doenças emocionais, na verdade, hoje elas ocupam, na verdade, a maior número de pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão doentes, ou seja, nas suas emoções, a velocidade desse tempo, as situações, as preocupações geram, na verdade, ou seja, depressão, ansiedade, e cada dia mais isso está presente nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a lidar com isso, nos posicionar e entender que no Senhor nós temos solução para todas essas coisas, amém? Além disso, nós estamos diante aí de uma guerra ideológica. Basta você acessar a internet, se você ainda puder, porque daqui a uns dias talvez você não possa. Mas o que acontece? Ideologias e tantas coisas que fazem o quê? Que distanciam as pessoas de Deus. O que era errado se tornou certo, e o certo agora é errado. Nós tivemos a oportunidade, na verdade, de entender que a maior violência, presta atenção, uma autoridade, na verdade, foi capaz de dizer, e não foi longe não, foi aqui, foi nesse auditório, dizer para os nossos filhos, que têm idade entre 9 e 8 anos, que o maior abuso que existe, na verdade, nos nossos dias, são abusos dos pais sobre os filhos. Porque impor limite para os filhos se tornou um abuso. E sabe que dia que era que estava se defendendo nesse dia? Era o dia contra o abuso infantil. E nós estamos vendo abusos sexuais, abuso de tantas coisas, mas o que acontece? É o colocar padrão, o viver o padrão de Deus, o viver é que se torna, na verdade, abuso para os nossos dias. Não era um qualquer que estava falando. Era uma pessoa instruída, uma autoridade.
E aí você olha e fala assim, mas como que isso pode? Querido, a gente olha assim, naquele dia, nós entendemos, na verdade, que nós somos parceiro da sociedade. Nós vamos nos envolver, na verdade, em tudo que for para que a sociedade possa melhorar. A igreja é sal da terra, é luz do mundo, amém? E nós precisamos, na verdade, nos envolver. Só que aqueles que deveriam cuidar dos nossos filhos, defender, na verdade, contra abuso e tudo, quando a gente olha para, na verdade, para o discurso deles, eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei assim, nós vamos ter mais trabalho ainda. Por quê? Porque há essa guerra ideológica. E, na verdade, nós estamos envolvidos nisso, ou seja, como? Nós estamos inseridos nesse processo. Mas o que nós vamos fazer? Nós precisamos ter clareza disso. A velocidade que nós vivemos, ou seja, o excesso de telas, das redes sociais e tantas outras coisas, geram cada vez mais problemas. E a gente olha e fala assim, mas o que eu devo fazer diante desse problema todo? Bom, comece a partir da sua casa. E é por isso que nós queremos nessa noite falar de família. Ou seja, nós precisamos avançar e entender o seguinte, olha, para a nossa família viver e vencer esses desafios, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar em Deus, mas ter clareza que, primeiro, não existe perfeição, mas sempre pode existir progresso. Ou seja, a situação que está muito ruim, mas a partir da sua casa, a sua casa pode melhorar. A sua casa, pode haver progresso dentro da sua casa. E é isso que nós vamos ver, na verdade, a partir da história da família de Moisés. O verso de número 2, de Êxodo, capítulo 2, o verso de número 2 diz o seguinte. Verso de número 2. Ela engravidou e deu à luz ao seu filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Querido, a Maitê acabou de nascer, amém? Amém, né? Já viu tanto que ela é bonitinha, amém? Agora, você já viu alguma mãe dizendo o seguinte, meu filho nasceu, mas ele é tão feio. Já viu alguma mãe achar o filho feio? Né? É difícil, né? Eu particularmente nunca vi. A Maitê chegou, que gracinha, né? A gente olha e tudo, os meninos tudo parecido mesmo, a gente acha bonitinho e acha lindo, né? Mas agora presta atenção. O contexto era de perseguição para que as crianças fossem assassinadas, vocês lembram? Sim ou não? Agora, você já viu criança recém-nascido o quanto que chora? Você já imaginou? A Joquebede ficou aqui 3 meses com esse menino bonito. E esse menino que é bonito mesmo chora, amém? Chora e faz o que seja. Agora imagina o seguinte, toda vez que esse menino chorava, a preocupação dela e o que ela deveria fazer, na verdade, para evitar que aquilo, na verdade, ou seja, aquele choro chamasse a atenção das autoridades e aquilo trouxesse morte. Agora, a constatação é o seguinte, olha, o menino era bonito, o problema está grande, o problema é difícil, nós temos muitos problemas. Mas é preciso ter um olhar de amor para a vida da gente, ou seja, um olhar de amor muda a história da nossa vida. É a gente olhar, na verdade, e perceber o seguinte, é preciso que nós tenhamos sensibilidade para olhar para dentro da nossa casa e perceber, na verdade, o que Deus já fez. É preciso que a gente possa, na verdade, avançar, por quê? Porque onde há indiferença, ou seja, a indiferença, ou seja, quando você não liga com as coisas que está acontecendo. Eu disse aqui de inúmeros problemas. Se nenhuma dessa lista horrível de problemas que eu disse chamou a sua atenção ou te preocupa, é porque você já foi levado pela indiferença, querido. E a indiferença ela é um problema terrível. Por quê? Porque onde há indiferença, a gente sempre encontra desculpa. A gente sempre encontra desculpa, mas onde há amor, a gente sempre vai encontrar um caminho. Ou seja, um caminho para mudar a situação, um caminho, na verdade, para mudar a realidade. A sua casa pode não ser perfeita, pode estar passando por problemas, mas o que nos une, na verdade, é o amor. E nós precisamos tomar esse caminho de amor. A solução, na verdade, que ela encontrou ali, ou seja, para essa situação, a solução dela não foi uma solução perfeita. Com certeza não. Ela vai pegar a criança agora que está com 3 meses, vai colocar num cestinho e vai colocar no mar, no rio, lá no Nilo.
Faz sentido isso? Isso é alguma coisa assim, é o melhor que ela podia fazer? Querido, aquilo é o que era necessário, o que ela podia fazer, o que estava nas mãos dela. Ela fez, na verdade, agora, a atitude dela, por mais que não fosse a mais acertada, não tivesse a melhor estratégia, fez toda a diferença. O que eu quero dizer com isso? Joquebede, quando pega Moisés, coloca esse menino bonito no cesto e coloca ele no Nilo, ali no meio dos juncos, não é a melhor alternativa, mas ali ela estava salvando a vida dela. E o que? Aquela atitude dela ia fazer toda a diferença. Talvez você olhe para a sua casa e perceba, mas o que eu vou fazer na minha casa? Busque de Deus. Agora, busque de Deus qual atitude você vai tomar, mas não busque a perfeição. Nunca desiste de lutar. Às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente é exigente demais. Faça o que é possível. Antes feito do que perfeito. Tem muita gente esperando para fazer só quando for perfeito. Não, faz conforme as suas forças. Nós não podemos, na verdade, desistir. Nós precisamos avançar. A situação está difícil? Está. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar, porque nós confiamos num Deus que cuida de nós. Ele nos dará estratégia, amém? Ele nos dará estratégia, ou seja, a nossa confiança precisa no Senhor. Para que a gente possa vencer na família, confiando em Deus, nós não podemos proteger a nossa família de tudo que ataca. Não tem como a gente proteger de tudo, mas nós podemos cuidar uns dos outros. Nós podemos, na verdade, cuidar aqueles que estão mais próximos. O verso 3 diz assim, olha, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com piche e betume. Ou seja, colocou a estrutura ali que ela tinha disponível. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. O que segurou o cesto, porque o cesto não fosse água abaixo? O junco. O que é o cesto de junco? Querido, a gente precisa entender o seguinte, olha, o cesto de junco é a oração. Você precisa, na verdade, entender da necessidade de orar pela sua casa, de orar pela sua família. Quando nós estamos convocando, na verdade, os homens para subir a montanha, para que a gente possa orar, na verdade é porque a nossa família depende de oração. E quem deve orar somos nós. Olha, infelizmente, na verdade, muitas das vezes nós somos negligentes nisso. E isso não é privilégio dos homens, não é de todos. Nós precisamos começar a orar pela nossa casa com mais intencionalidade, com mais fervor, com mais assiduidade. Nós precisamos orar junto, nós precisamos orar por eles, ou seja, nós precisamos, na verdade, entender que é isso, na verdade, que sustenta a nossa vida. Que nos sustenta é para que as coisas não possam, na verdade, ou seja, ir de mal a pior. É preciso que a gente compreenda isso, ou seja, quando a gente começa, que da melhor forma, na verdade, de você amar as pessoas é começar orando por elas. Ou seja, ore por aqueles que trazem dificuldades. Olha, talvez o ambiente que gera mais ferida nas nossas vidas seja as próprias famílias, mas é momento da gente começar a orar. Quem não sabe, na verdade, ou seja, nós precisamos gerar esse sentimento de pertencimento. Nós pertencemos. Olha, quem não tem esse sentimento de pertencimento, o que acontece? Ele se adapta em qualquer lugar. Ele se adapta onde ele estiver. Então, ou seja, o que nós precisamos ter clareza? Nós precisamos cuidar da nós. Nós não vamos conseguir proteger, nós não vamos conseguir impedir que tudo aconteça. Mas nós vamos fazer aquilo que está nas nossas mãos. Por quê? Porque os nossos olhos vão para o Senhor. O salmista, no Salmo de número 21, ele diz, olha, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta, querido. Ele está alerta, mas eu e você precisamos o quê? Nos posicionar. Nós precisamos, na verdade, ou seja, nos posicionar e nos impulsionar, na verdade, para essa vida, para que nós possamos orar e avançar. Sobre vencer na família confiando em Deus, querido, o que a gente precisa entender então? Não está sempre tudo bem, não está sempre tudo bem, mas bons diálogos mudam a história. Talvez você chegou aqui hoje com um problema dentro da sua casa, com um problema na sua família. Querido, nós todos passamos por isso, por dificuldades. De certa forma, ou seja, é de se esperar que hajam problemas. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele não se cansa.
Mas olha, ele já está derrotado. Ele não se cansa de nos atacar, mas ele está derrotado. Porque quem nos guarda não descansa, não dorme. Quando a gente olha, na verdade, para a história de Moisés, nós vamos perceber que, olha, o que mudou a vida de Moisés, o que mudou a vida daquela família? Aquela família estava em dificuldade, porque a criança tinha crescido, a ordem era para que as crianças fossem mortas, as crianças da idade dela, mas o que acontece? Ela coloca a criança no mar, no rio Nilo, e a criança, na verdade, avança, e agora ela é encontrada. Agora, não basta só isso. Perceba que o diálogo, ele pode, na verdade, mudar a história, e mudou a história de Moisés. Por quê? Verso 7. Então a menina, irmã do menino, se aproximou e perguntou para a filha de Faraó. Ela perguntou: a senhora quer ajuda? Estou vendo que a senhora pegou o menino aí, que bacana, né? Mas a senhora não amamenta, né? Ele precisa, né? A senhora quer ajuda? Quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar o menino? Ou seja, percebe? Diálogo, sabedoria. Perceba, na verdade, ou seja, quem foi que instruiu, na verdade, a irmã de Moisés para agir assim? Querido, foi Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai te dar sabedoria, na verdade, para ter bons diálogos. Ou seja, para ter diálogos, na verdade, que geram, na verdade, ou seja, pessoas emocionalmente fortes. Ou seja, diálogos que vão conduzir você a viver, na verdade, uma nova perspectiva. A perceber o seguinte, que por meio do diálogo você pode destravar essa situação de bomba, de dificuldade que está em volta de você. Há uma estatística, um estudo, na verdade, norte-americano, que diz o seguinte: há um fator comum na história de vida daquelas pessoas que entraram nas escolas atirando e matando aquelas crianças lá, sabe? Tem inúmeros casos, inúmeras histórias semelhantes em vários lugares do mundo, mas tem um fator comum. E sabe qual que é o fator comum? Todos estavam em alguma forma, em alguma medida, distantes do seu ambiente familiar. O alvo do inimigo é destruir sua família, porque destruindo a sua família, ele vai, na verdade, enfrentar você sozinho. Mas se você tem uma família forte, e quando eu falo família forte, eu falo família em todos os níveis, porque talvez você olhe para a sua família biológica e você perceba o seguinte: é muito difícil contar com a minha família biológica, mas você tem uma família espiritual também, que está pronta para te ajudar e suprir as suas demandas, para lutar as suas guerras. Então perceba o seguinte, querido, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles estão debaixo da nossa autoridade, e há um poder, na verdade, na primeira menção. Há um poder, na verdade, em nós falarmos com os nossos filhos sobre aquilo que é necessário, ou seja, ensinar a nossa fé aos nossos filhos, conduzir os nossos filhos até Jesus, falar, na verdade, das dificuldades presentes neste tempo e entender o seguinte: olha, o mundo está dizendo isso, mas isso é errado. Isso começa, na verdade, nas nossas casas. O nosso ponto de influência é a partir das nossas famílias. E é por isso, na verdade, que nós precisamos ter conversas profundas. Mas qual que é o problema para ter conversas profundas? É porque elas geram BO, elas geram dificuldade, elas geram, na verdade, elas custam caro, porque elas tiram, na verdade, você de uma situação de conforto. Você vai ter que pegar aquele tempo seu para maratonar suas séries, assistir o seu jogo predileto lá e tudo, e fazer o quê? Investir um pouco de tempo dentro da sua casa. Por quê? Porque Deus quer usar você para, a partir de você, Ele transformar a realidade do seu lar. Você crê nisso, querido? Deus pode usar você, Deus, na verdade, quer usar você. Mas sobre vencer, na verdade, a família, o que nós vencer, na verdade, ou seja, na família, confiando em Deus, nós precisamos, na verdade, avançar e perceber o seguinte: nós não podemos controlar tudo, mas sempre podemos confiar em Deus. A nossa confiança, na verdade, ela está em Deus. O verso 10 diz: tendo o menino crescido, os estudiosos dizem que, quanto tempo ela ficou? Olha que situação de provisão. Naquela dificuldade toda, por causa do diálogo, da sabedoria ali, o que aconteceu? O Moisés foi conduzido a ser criado pela sua própria mãe, amamentado pela sua própria mãe. E aí a gente percebe o seguinte: quanto tempo ele ficou? Os estudiosos dizem que esse tempo pode ter durado até os 8 anos.
Ou seja, que ela devolveu ele depois que ele estava crescido. Mas presta atenção, foi nesse tempo em que, na verdade, ou seja, Joquebede usou para ensinar e para marcar a vida de Moisés. Há um estudo que diz o seguinte, que percentual não vou me lembrar de forma clara, mas uma grande parte dos nossos filhos que chegam na universidade, a maioria deles desviam na universidade. Por quê? Por que eles desviam na universidade? É porque, na verdade, ou seja, são as atrações e tantas outras coisas. Olha, parte disso é porque muitas das vezes nós falhamos em ensinar a criança desde pequeno o caminho que ela deve seguir, para quando ela crescer, ela não se desviar. Mas o que acontece? Nós somos negligentes com os nossos filhos enquanto eles estão pequenos, nós entregamos ele para pessoas que cuidam deles, entregamos ele para a escola, entregamos eles, na verdade, ou seja, para o entretenimento e tudo. A gente não pode controlar tudo. Mas olha, o fato de você ter um tempo com seu filho para ensinar, para orar com ele, isso abençoa a vida dele. Isso vai dar firmeza na vida dele. Eu posso dizer para você o seguinte, é necessário que você invista tempo, na verdade, para você marcar a vida dele. O Moisés, na verdade, foi marcado ali, nesse primeiro momento, quando ele é criado por Joquebede. Ele aprende a fé de Joquebede. Ele aprende, na verdade, a fé. Ele cresce, ele se desenvolve. E depois ele vai ser conduzido lá para a filha de Faraó. Mas o que acontece? A base ele já tinha bem estabelecida. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó. E ele, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Agora, o que a gente precisa entender? Os nossos filhos são uma bênção para nós, amém? Amém ou não amém? Mas nós precisamos entender que essa bênção implica também responsabilidade. Nós precisamos ser uma bênção para os nossos filhos. Assim como Joquebede, olha, foi uma bênção na vida de José, de Moisés, por quê? Porque ela conduziu ele, na verdade, a crer no Deus de Israel. Ela conduziu ele, na verdade, e ensinou os princípios. E se a gente pudesse, na verdade, pegar toda a história de Moisés e resumir ela, você podia, em tempos aí de inteligência artificial, né? Você poderia pegar lá e mandar lá para o chat GPT, resume para mim a história de Moisés. Ele poderia simplesmente ler para nós Hebreus capítulo 11, porque resume de maneira clara, objetiva, o que foi a vida de Moisés. E o que diz a palavra de Deus? Pela fé, presta atenção, pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés já adulto, presta atenção, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Por que ele recusou? Porque ele havia entendido, porque primeiro ele havia crido. Ele havia entendido, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Quem falou para ele de recompensa? Quem que ensinou para ele que havia uma recompensa? Para servir a Deus e fazer as coisas, agradar a Deus de fato, honrar a Deus com as nossas vidas. Quem foi que ensinou isso para ele? Você acha que foi a filha de Faraó, que ele serviu a inúmeros deuses, que ensinou isso para ele? Não. Foi a mãe dele, foi Joquebede. E olha, nós precisamos avançar nisso. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Esse é um bom resumo do que foi a vida de Moisés, que cresceu num ambiente hostil. O mundo que nós vivemos é um mundo hostil. E se você for viver para Jesus mesmo, se você for viver uma fé verdadeira, você vai enfrentar muita hostilidade. Hostilidade de todos os lados.
mas principalmente da nossa cultura atual, das pessoas que estão para fora. Por quê? Porque o mundo nos odeia. Querido, tenha clareza disso. Não há como ter amizade com o mundo. Nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui com um propósito. E o nosso propósito é vencer todos esses desafios pela fé. O que você precisa entender é que talvez você seja ou o Moisés da sua família, ou você é a Joquebede da sua casa. Porque talvez você está preparando para a próxima geração. Você precisa olhar para os seus filhos e perceber o seguinte: eles são a esperança, na verdade, de um mundo melhor. As pessoas lá fora estão dizendo assim: a gente não pode ter muitos filhos porque o mundo está muito ruim. Mas eu reafirmo, você já me ouviu dizer isso diversas vezes, principalmente quando nós estamos consagrando os nossos filhos aqui. Por quê? Porque os nossos filhos são a resposta de Deus para esse mundo. Agora, nós precisamos entender o seguinte: Ele já nos deu, já está em nossas mãos. Mas o que nós estamos fazendo? Nós precisamos avançar. Avançar e entender, olha, as coisas não estão tão bem assim, mas pode melhorar. As coisas, olha, você não vai conseguir livrar o seu filho de todos os ataques. Não, você não vai conseguir. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance. Você precisa trazer os seus filhos, vir com os seus filhos, conduzir os seus filhos, investir na vida deles, na fé deles, para que eles possam crescer. E quando eles, na verdade, ou seja, estiverem no momento de tomar suas decisões, eles possam fazer como Moisés. Moisés tinha todas as oportunidades do mundo de fazer o quê? Vou ficar aqui, está muito confortável aqui no palácio. Aproveitar, na verdade, a vida dele e curtir adoidado. Mas o que ele fez? Ele escolheu padecer junto com o povo de Deus, sofrer, porque ele percebeu que existia algo especial, algo que está para além do que os nossos olhos podem ver. Meu desafio nessa noite para você é se colocar de pé agora e se posicionar diante de Deus. Meu desafio para você é, olha, o que você pode fazer? Olha, o que você tem feito? Talvez você vai fazer, pastor, mas eu já tenho feito tanta coisa, e eu acho que eu não tenho obtido assim tanto resultado. Querido, comece, na verdade, perceba que, na verdade, ou seja, Deus é capaz de te ajudar. E Ele pode, na verdade, conduzir você nesses dias, para que você possa experimentar algo novo da parte de Deus. Deus quer mudar a sua realidade hoje, amém? A partir da sua vida, Ele quer tocar a próxima geração. Deus quer tocar a sua realidade. Pastor, mas eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Querido, não é na sua força. É você pedir o Espírito Santo para Ele vir sobre a sua vida. Para que Ele venha, Ele traz escape, Ele traz livramento. Mas a presença dEle é que muda tudo. O que você precisa, na verdade, para cumprir o propósito da sua vida? Você precisa da presença dEle. Aonde está a presença dEle? A presença dEle está em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa atrair a presença, deixar, na verdade, isso fluir a partir de você. Eu quero orar com você neste momento. Porque talvez você tenha vivido aí a sua vida a par da situação, tudo que está acontecendo. Mas, querido, em nome de Jesus, o Senhor traz luz sobre as nossas vidas hoje, para que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma vida abundante para você? Tem. O Senhor tem uma vida de prosperidade para você? Tem. Mas olha, tudo isso é consequência do seu relacionamento com Ele. Talvez você olhe e fale assim: eu estou tão distante. É tempo de você consertar. É tempo de você buscar. É tempo de você, na verdade, entender o seguinte: olha, talvez você está aqui e o seu relacionamento dentro de casa está muito complicado. Você fala assim: pastor, minha vida, minha família está muito complicada. Com a força que Cristo te dá, você pode. Como é que isso começa? Começa a partir de você. A luz de Jesus, a vida de Jesus começa a brilhar dentro de você. E a partir de você, ela transborda para a vida dos outros. Você é homem, você é mulher, você é filho de Deus. E Deus, Ele te chama para desfrutar de uma novidade de vida. Essa vida não vai tocar apenas você, mas vai tocar você, a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus netos,
a partir de você, isso vai refletir nas próximas gerações. É isso que nós cremos. Era só um menino bonito, mas se transformou no libertador de Israel. Pai, obrigado. Obrigado pelas nossas famílias. Nossa família espiritual, a nossa família biológica. Pai, nós não somos perfeitos. Nós temos muitas falhas, nós temos dificuldades, ó Deus. Nós falhamos tantas vezes. Nós nos omitimos da nossa responsabilidade tantas vezes. Nós cobramos tanto dos outros, ó Deus, e nós não entendemos, ó Deus, que a mudança começa em nós. Pai, em nome de Jesus, nos dá a sabedoria, Senhor amado, da Joquebede, da Miriam, Pai amado, a sabedoria daquela família, Deus amado, que numa situação tão difícil, ó Deus, conseguiu encontrar o escape, desfrutou do livramento do Senhor, ó Deus amado, e viu o propósito do Senhor se cumprindo naquela casa. Pai, eu oro nessa noite, ó Deus amado, para que nenhuma família aqui representada, Deus amado, possa viver nada menos, ó Deus, do que a plenitude do propósito de Deus para a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, ó Deus, salvação, ó Deus, porque é promessa do Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações, mas nós servimos a um Deus que é amoroso, que é perdoador e que é um Deus de novas oportunidades. E nós entendemos que apesar das dificuldades, dos problemas que nós possamos estar vivendo, o Senhor sempre está pronto de nós. Por isso nós chamamos a tua presença. Vem, Jesus, vem nas nossas vidas, ó Deus, e muda a realidade. Eu queria que você chamasse pela presença do Senhor, porque quando Ele vem, Ele faz mudança. Quando o Senhor vem na sua vida, e o Senhor só vem na vida daquele que dá liberdade. Querido, entenda uma coisa, não é momento de você ficar passivo, mas é momento de você agir. Agir como? Você tem muitas atitudes para tomar na sua casa, na sua vida, mas a atitude principal é agora, e a atitude principal é buscar no Senhor a sabedoria que você precisa, a direção que você precisa. Pastor, mas como que eu faço isso? Aquele que pede, recebe. Busca, encontra. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: portas abertas. Portas abertas para Jesus entrar dentro da sua casa e mudar a realidade. Quando você chegar na sua casa nessa noite, quando você colocar a planta do seu pé para dentro da sua casa, é Jesus que vai junto com você. Por quê? Porque este é o tempo de você chamar a presença dEle. Quantos aqui querem desfrutar dessa presença? Do seu jeito.